Hoje iremos dar início ao nosso projeto de leitura que tem como título Todos Juntos Podemos Ler. Aí na página inicial do projeto nós também temos uma frase que diz: a leitura abre as janelas do entendimento e desperta do sono a sabedoria. Agora vamos para algumas orientações do nosso projeto. Que cuidados devemos ter ao produzir um texto? Primeiro, ler a proposta com atenção e organizar as ideias. Pensar primeiro o que você vai escrever. 2. Usar a letra legível. 3. O texto tem que ser bem distribuído na folha, tá bom? Tem que ter toda uma organização. Não pode fazer de qualquer jeito não, viu? Não pode fazer tudo amontoado, engarranchado em cima do outro não. Tem que estar tudo bem organizadinho, tá certo? 4. Dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Isso é muito importante. Todo o texto ele precisa de um título e esse título ele tem que estar alinhado, tá bom? Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos o texto e aqui na parte de cima, bem alinhadinho no meio da folha, nós temos o título. O título desse texto aí é Um Feriado na Praia. Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. Então, sempre o espaço que você deixou no primeiro parágrafo, você tem que deixar no segundo, no terceiro, enquanto os parágrafos tiver o seu texto, tá bom? 6. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. Cada texto tem a sua estrutura. Então, um texto normal, que não seja um poema, vocês têm que escrever até o final da linha. Não pode escrever na metade da linha e depois pular para a próxima, não. Precisamos ser muito atentos com a questão da pontuação, tá certo? A pontuação ela é muito importante, faz toda a diferença no texto. As ideias também precisam ser expostas com muita clareza. E 9, cuidado com a repetição de palavras, substitua-as por outras com o mesmo significado. Então, quando a gente repete muito as palavras no texto, o nosso texto ele fica muito redundante, muito cansativo. Então, a gente pode estar procurando substituir aquelas palavras que já estão muito repetidas por outras que tenham o mesmo sentido, porque aí nosso texto vai ficar mais rico, vai ficar melhor de ler. 10. Atenção! Frases longas podem deixar seu texto confuso. Então, quando você coloca uma frase longa demais, às vezes você pode acabar se perdendo na ideia daquilo que você queria falar, tornando assim o seu texto confuso, de difícil compreensão. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Então, deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão da história que você quis contar no seu texto. Apresentar um texto bem caprichado e limpo. Então, procurem fazer o melhor que vocês puderem, tá certo? O melhor que conseguirem fazer, vocês façam. Procurem não entregar um texto todo rabiscado, todo borrado. Tenham bastante cuidado com relação a isso, tá bom? A estética do texto de vocês, ela é muito importante. Consultar o dicionário quando tiver dúvida. Não tenham vergonha, podem consultar à vontade, tá certo? O dicionário, ele tem muitas palavras conhecidas e desconhecidas, e aí você só vai aprender palavras novas. Quando você consulta o dicionário, você está aprendendo cada vez mais. Vamos agora à última orientação do nosso projeto. Reler todo o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Esse último ponto aqui ele é muito importante.
depois do texto todo escrito, é sempre bom reler, porque a gente sempre ainda encontra algo para corrigir, algo para consertar, tá certo? Então você relê, vê se está tudo em ordem, troca o que tiver de trocar para o seu texto ficar excelente, tá ok? E temos a frase que diz: um bom escritor é também um bom leitor. E isso é muito verdade, viu, meus amores? Só escreve bem quem lê bem. Quanto mais você lê, mais palavras você vai conhecer e melhor e com mais facilidade você vai poder escrever. Então, a proposta de atividade dessa primeira aula do nosso projeto é apenas a leitura do texto O Patinho que Não Aprendeu a Voar, tá certo? Vocês irão pegar esse texto, irão ler com bastante atenção e grifar apenas a parte do texto que mais chamou sua atenção, tá certo? Nada além disso, só ler e grifar, tá bom? Pode pintar essa parte que você gostou, pode passar o marca-texto ou pode passar só um lápis embaixo, tá certo? Então, meus amores, um beijo e até a próxima aula do nosso projeto. Tchau, tchau!